E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e nas aulas passadas falamos demais sobre impactos ambientais, certo? E nada mais justo do que na aula de hoje a gente exercitar um pouco sobre o que aprendemos. Então, o tema da aula é questões sobre impactos ambientais. Então, vamos começar aqui já a primeira questão. O Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Marque a alternativa que indica esses problemas. Então vamos lá, pessoal. A letra A, perceba que a questão quer os problemas ambientais mais relatados no Brasil, tá? Os mais relatados. Então vamos lá, gente. A letra A fala poluição do solo, poluição atmosférica e contaminação por metais pesados. Gente, eu posso adiantar para vocês que o Brasil ele tem diversos problemas ambientais, isso é fato. Só que a poluição atmosférica, ela está concentrada na região centro-oeste, ali mais ou menos no eixo Rio-São Paulo, mais especificamente em São Paulo, que é onde tem mais indústrias. E aí, geralmente, quanto mais indústrias tiverem no local, mais poluição de ar vai ter. Só que o Brasil em si, gente, ele não é um país industrializado. A gente é um país que produz, por exemplo, muita soja, muito café, né? Mas indústrias mesmo, o Brasil não tem muitas, não como outros países, tá? Então a gente já pode esquecer da letra A por conta disso daqui. Letra B, contaminação por metais pesados. Gente, metais pesados aí, por exemplo, mercúrio, que eu já falei para vocês, né, que é gerado por conta, por exemplo, da mineração, tá? Então, isso tem aqui, não muito, quer dizer, é mais do que deveria, mas não está entre os mais. Desmatamento, gente, o Brasil é campeão mundial, eu nem tenho certeza dessa informação, mas pelo andar da carruagem, o Brasil é campeão mundial em desmatamento, tá? Primeiro, o Brasil tem muitas florestas. Segundo, como tem é uma região enorme ali, por exemplo, daquela região da floresta amazônica, não dá para você saber tudo que está acontecendo ali, tá? Então não tem muita fiscalização. E se não tem muita fiscalização, aí a galera arrocha, desmata mesmo. Então o desmatamento é sim um dos problemas mais relatados do Brasil. E a caça. Gente, a caça. Por mais que tenha caça aqui no Brasil, tem caça. Só que, assim, não é nem de longe um dos maiores países do mundo que mais caçam animais silvestres. Isso daí não, tá? Então a letra B não é. Letra C, poluição atmosférica. A mesma ideia, tá, gente? Poluição atmosférica tem aqui no Brasil, mais do que deveria, mas, assim, não como é em outros países mais industrializados, certo? E sobrou, então, a letra D. A letra D, gente, fala sobre assoreamento. Lembrando que assoreamento é quando você tira aquela região que tem árvores dos lados do rio, tá? E essa mata, gente, ela serve para proteger o rio. É uma forma de proteção do rio, de erosão, de lixo, enfim. E como a gente está tirando essas matas dos lados do rio, o que está acontecendo? Esse rio fica desprotegido. E aí, por exemplo, boa parte da areia que deveria ser barrada por essa mata, ela vai toda para o rio, causando aqueles bancos de areia que, por exemplo, nós temos muito aqui nos nossos rios, tá? Tornando, por exemplo, os rios inavegáveis, tá? Teresina teria, teoricamente, um grande potencial para ter transporte de pessoas pelo rio, né? Só que como o assoreamento aqui é muito alto, tem muitos bancos de areia, não dá para você transitar tranquilamente com barcos ali naquela região, tá?
Então, o assoreamento é sim um dos grandes problemas do Brasil. Não só de Teresina, tá? Como eu citei, mas do Brasil como um todo. Desmatamento, como eu falei, o Brasil é um dos países que mais desmata em todo o planeta. Se não for o que mais desmata, né? E queimadas. Gente, aqui no Brasil tem muita queimada, muita. E aí essas queimadas aí, elas podem sim ser por razões naturais, mas o ser humano tem influência demais nas queimadas que acontecem, por exemplo, no Cerrado, na floresta amazônica, né? Então, é sim um dos piores problemas que nós temos no Brasil. Então, os campeões aqui são assoreamento, desmatamento e queimadas, infelizmente, certo? Porque o Brasil é um dos países mais ricos em recursos naturais. Só que pelo fato dele ser tão rico, a gente acha que nunca vai acabar. E aí a gente vai lá e termina causando alguns problemas para a natureza. Então, primeira questão, alternativa, letra D. Segunda questão. Um dos principais problemas ambientais que acontecem no Brasil são decorrentes do acúmulo de sedimentos nos ambientes aquáticos. E aí, gente, aqui a questão falou bonito, né? Só que o que é acúmulo de sedimentos nos ambientes aquáticos? Nada mais é do que um acúmulo, uma junção de areia, por exemplo, em ambientes em ambientes que tem água, como por exemplo rios, lagos, né? Principalmente rios. Então isso daqui só quer dizer isso, que tem areia no rio, muita areia no rio. Continuando. E esse acúmulo, gente, ele desencadeia uma obstrução nos fluxos de água, ou seja, a água não vai passar livremente. E também a destruição desses habitats. E aí, como a água não vai ter uma obstrução no fluxo da água, né? Vai destruir também alguns habitats, ou seja, a casa de alguns animais, certo? E aí a gente acabou de ver, né? Esse problema é conhecido como assoreamento. É quando a gente retira a mata das regiões do lado do rio, que essa mata é chamada de mata ciliar, tá? É como se fosse uma proteção dos rios. E aí quando a gente tira, e aí tudo que é dejeto vai todo para o rio, causando todo esse problema aqui, certo? Então, segunda questão, alternativa certa, letra C. Terceira questão. Atividade industrial é um ramo da economia que envolve a produção de resíduos, como a gente já viu, né? Por exemplo, atividade industrial que produz muito resíduo é a destilação do petróleo, por exemplo, né? Que produz aquele resíduo sólido que polui o solo, polui a água, causa mau cheiro, polui o ar, né? Os quais, na maioria dos casos, são nocivos para o meio ambiente e também ao ser humano. Um exemplo são as indústrias que devem queimar combustíveis como gás ou óleo. Independentemente do estado físico do resíduo produzido, a atividade industrial tem contribuído para poluir de forma intensa e preocupante quais ambientes? Então vamos lá, gente. A atividade industrial. Basicamente o que eu falei na aula passada. Depois da Revolução Industrial, gente, a gente produziu mais comida, mais roupas, mais calçados, enfim, mais itens básicos. Só que a gente produziu também muita poluição, tá? E aí, por exemplo, no caso do petróleo, como eu citei, né? Você tem que aquele resíduo sólido ali, ele vai poluir o ar, o solo e a água, tá? E não só o petróleo, gente. Boa parte das atividades industriais que nós temos, elas poluem tanto a água, quanto o solo, quanto o ar, tá? Então, de uma forma geral, a atividade industrial, ela causa esses três tipos de poluição. E dito isso, a alternativa correta aí, letra D. A atividade industrial produz a poluição para a água, para o solo e para o ar atmosférico.
Lembra daquilo que eu falei sobre eutrofização, né? Que aí é responsável pela morte de milhares, até milhões de peixes ao redor do planeta? Pois é, a eutrofização é acelerada por conta desses resíduos, tá? Desses resíduos aqui que são jogados no rio de qualquer jeito, e aí tem todo aquele ciclozinho que a gente viu, né? Terceira questão, alternativa letra D. Quarta questão. As queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país. Analise as alternativas e marque aquela que não indica uma consequência das queimadas. E aí, letra A fala: morte dos micro-organismos que vivem no solo. Gente, esses micro-organismos, como a gente já estudou lá em cadeias alimentares, esses micro-organismos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, fazendo com que os nutrientes retornem para o solo. Portanto, as plantas vão conseguir retirar esse nutriente do solo. E aí, quando você queima aquela região ali, esses micro-organismos que estão no solo, infelizmente, eles vão morrer. E aí eles não vão fazer a decomposição. Portanto, esses nutrientes não vão voltar para o solo. Portanto, as árvores vão ter dificuldade para retirar esse nutriente do solo. Então, ó, causa uma bola de neve enorme, certo? Então, a letra A é sim uma consequência das queimadas. Só que a questão aqui, ó, que é uma que não indica. Letra B, aumento da poluição atmosférica. Gente, queimada produz muito o quê? Produz muita fumaça, muito gás carbônico, muito dióxido de carbono e monóxido de carbono. É o famoso CO2 e o CO. Isso causa o quê? Aumento da poluição atmosférica, né? Então as queimadas têm sim como consequência o aumento da poluição atmosférica. Letra C, diminuição dos nutrientes do solo. Também, gente, é muito por conta do que acontece na letra A. Como esses micro-organismos vão morrer, eles não vão realizar a decomposição, e se eles não vão realizar a decomposição, esses nutrientes não vão voltar para o solo, e aí, né, todo esse ciclo. Então, a letra C é sim uma consequência das queimadas. E a letra D fala redução do aquecimento global. Nada a ver, gente. Queimadas aumentam o aquecimento global, porque eles vão aumentar a quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera, fazendo então com que o aquecimento global aumente. Lembrando que aquecimento global nada mais é do que aquilo que a gente viu na aula passada, de um aumento da temperatura média do nosso planeta, certo? Então, quarta questão, alternativa letra D, questão bonitinha essa daqui, né? Quarta questão, alternativa letra D. Quinta questão. Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas, provocadas pela ação humana. A derrubada de árvores pode fazer com que a fina camada de matéria orgânica em decomposição, humus, seja lavada pelas águas nas constantes chuvas que caem na região. Então vamos lá, gente, vamos analisar tudo que está aqui porque essa parte é maravilhosa. Como eu já disse para vocês, e vocês provavelmente já viram lá no meu Instagram, né, o vídeo que eu falo sobre a Amazônia já ter sido fundo do mar 2 vezes. Só que hoje, isso faz com que o solo dela em si seja um solo pobre em nutrientes. Só que ela tem, gente, uma fina camada de matéria orgânica em decomposição. E aí tem, por exemplo, restos de animais mortos, né? Restos de animais mortos, folhas caídas das árvores, né? Isso tudo é matéria orgânica que está sendo decomposta, criando aí o que a gente chama de humus, fazendo com que esses nutrientes retornem para o solo, ok? E essa fina camada, gente, é chamada de serrapilheira, tá? Serrapilheira. É aquela camadinha ali onde você tem animais mortos, folhas, enfim. E ali você tem bactéria, fazendo aquela decomposição, bactéria, fungo, fazendo com que esses nutrientes retornem para o solo. Só que, se você derruba as árvores, se você queima aquela região, você não vai ter matéria orgânica para ser decomposta. Portanto, o solo da Amazônia, que já é pobre em nutrientes,
ele vai ficar ainda mais pobre e ele não vai conseguir crescer novas árvores. Fazendo então com que se a gente não frear isso, né, vai fazer então com que a Amazônia entre em estado de desertificação, ou seja, o que hoje é a floresta mais exuberante de todo o planeta vai virar um deserto, se a gente não acordar para isso, beleza? Agora, continuando. O contido no texto justifica-se uma vez que a reciclagem da matéria orgânica no solo amazônico é muito lento. Gente, não é lento, tá? Não é isso, eu posso dizer para vocês, não é lento. Essa reciclagem é rápida, justamente porque tem muita matéria orgânica. E se tem muita matéria orgânica, tem muito decompositor, tá bom? Então não é lenta. Letra B. O solo da Amazônia é pobre, até aí tudo bem. Sendo que maior parte dos nutrientes que sustenta a floresta é trazida pela água da chuva. Aí errou tudo, né? Porque o nutriente que sustenta a floresta, ele vem dessa decomposição da matéria orgânica. Então a letra B tá fora. Letra C. As queimadas, além de destruírem os animais e as plantas, destroem também a fertilidade do solo amazônico. Até aí, perfeito. Até aí tudo bem na alternativa. E aí acrescenta que originalmente o solo amazônico é rico em nutrientes e minerais. E não é. Originalmente o solo não é rico em nutrientes. Então a letra C está fora. Só sobra então a letra D, que diz que o que torna o solo da Amazônia fértil é a decomposição da matéria orgânica proveniente da própria floresta, feita por muitos decompositores existentes no solo. E a letra D, gente, está perfeita. Quinta questão, alternativa D. Tá? Essa questão aqui também é uma questão muito bonita. Sexta questão. Sobre os problemas ambientais brasileiros, marque a alternativa incorreta. Letra A. As queimadas são um problema recorrente no Brasil, estando muitas vezes relacionadas com a limpeza de áreas para renovar-se pastagem. Perfeito, tá, gente? Eu não falei desse tema, mas não custa nada eu falar aqui agora. Gente, você tem aqui, imagine que você tem aqui uma fazenda de gado, tá? Você tem aqui os gados, imagine aqui que cada pontinho desse aqui seja um gado. E esse gado, gente, vai consumir o quê? Vai consumir aquelas plantinhas ali, né? O pasto que está naquela região. Algumas vezes esse pasto, gente, ele tem que ser renovado. E aí, como renovar esse pasto de uma forma menos impactante é muito caro, o que as pessoas dessa fazenda fazem? Elas tacam fogo nessa região, fazendo então com que cause, por exemplo, muita poluição, né? Então, infelizmente, a letra A está correta. E a questão que é o que? A incorreta. Letra B. As queimadas são prejudiciais, estando relacionadas, por exemplo, com a morte de micro-organismos presentes no solo. Perfeito, a gente já acabou de ver, né? A gente já falou sobre isso na questão retrasada. Letra C. O desmatamento está relacionado com outro problema ambiental brasileiro, o assoreamento dos rios. Perfeito, gente. Lembrando que o assoreamento é causado porque o ser humano ele desmata a chamada mata ciliar, ou seja, a mata que está do lado do rio, né, que serve como se fosse uma proteção para o rio. Então, letra C também está correta. A letra D diz: o assoreamento destrói os ambientes aquáticos, porém não afeta os seres humanos. Gente, afeta sim. Foi o exemplo que eu dei para vocês, né? Teresina é uma região que está em volta de 2 rios que são navegáveis. Só que o assoreamento dessa região é tão alto que você não consegue navegar por ali, causando, por exemplo, impactos econômicos na região, tá? Então, a letra D está errada porque afeta sim o ser humano. Letra D.
Então, sexta questão, alternativa letra D. Sétima questão. Marque a alternativa que não indica uma consequência do desmatamento. Ela quer uma que não indica, tá? Uma consequência do desmatamento. E a letra A fala, assoreamento dos rios. Gente, acabei de falar, né? O assoreamento dos rios é sim uma consequência do desmatamento. É quando o ser humano vai lá e retira a mata ciliar das proximidades do rio, certo? A letra D fala, alteração dos regimes de chuva. Essa daqui, gente, eu não falei, mas não custa nada falar, né? Então, gente, sim, esse desmatamento afeta até o regime de chuvas. Porque, gente, a Amazônia, ela forma o que a gente chama de rios flutuantes. O que acontece na floresta amazônica, gente? Evapora ali naquela região muita água. Por exemplo, das plantas, dos animais, dos rios, tá? Então, naquela região ali, evapora muita água. E quando a gente falou sobre o ciclo da água, a gente viu que essa evaporação de água forma nuvens, fazendo com que chova. Então, como aquela região ali, ela evapora muita água, ela forma muitas nuvens carregadas de água. E aí ela é conhecida como rios flutuantes, porque ali a quantidade de água é como se fosse realmente um rio. E flutuantes porque elas podem circular em algumas regiões aqui do Brasil, não só do Brasil, tá? Mas ali em outros países daqui da América do Sul também, tá bom? Então altera sim o regime de chuvas, ok? Letra C, chuva ácida. Gente, chuva ácida, quem vai ser o responsável pela chuva ácida vai ser a poluição do ar, tá bom? A poluição do ar, ok? Então não tem nada a ver com desmatamento. Sétima questão aí, alternativa letra C. E a letra D fala sobre erosões. Gente, quando você desmata determinada região, aquela região ali, ela perde a proteção do seu solo, fazendo então com que seja mais acentuada a erosão naquela região ali, por agentes como, por exemplo, a chuva, a chuva e o vento, tá? Eles vão ali detonar aquele solo ali, literalmente, tá bom? Então a letra D é sim um problema, uma consequência do desmatamento. Alternativa letra C. Oitava questão. No ano de 2020, no ano passado, a gente via direto isso na TV, né? Uma grande quantidade de queimadas foi registrada no Pantanal. Mesmo antes do fim do ano, 2020 já foi considerado histórico no número de focos de incêndio. Analise as alternativas a seguir e indica qual fator não favorece o aumento de queimadas. A letra D fala sobre baixa umidade. Gente, o que é baixa umidade? Baixa umidade é quando você tem ali pouca quantidade de vapor d'água naquela região, o que torna aquela região mais seca. E se a região é mais seca, é mais fácil aquela região ali ocorrer uma queimada de origem natural ou também de origem artificial causada pelo ser humano, certo? Então a letra A favorece o aumento de queimadas. A letra B fala temperaturas elevadas. Gente, quanto maior a temperatura, mais fácil é de ocorrer ali naquela região um incêndio causado de forma natural, tá bom? Então temperaturas elevadas favorecem esse aumento de queimadas. A letra C fala endurecimento de regras ambientais. Gente, se tivesse regras ambientais que realmente fossem cumpridas aqui no nosso país, essa quantidade de queimadas diminuiria. Por quê? Porque boa parte delas é causada pelo ser humano. Então, se realmente tivesse regras ambientais que fossem respeitadas, tivesse, por exemplo, uma punição um pouco maior, essas queimadas, com certeza, iriam diminuir e não aumentar, certo? Portanto, alternativa correta, letra C.
E a letra D fala redução de fiscalização. Gente, se tiver uma redução de fiscalização na região do Pantanal, vai o quê? Vai aumentar essas queimadas. E a questão que é uma que não favorece o aumento, né? Portanto, oitava questão, alternativa letra C. Beleza? Alternativa C. Nona e última questão, vamos lá. Sobre as queimadas, marque a alternativa correta. As queimadas são causadas exclusivamente pelo homem. Gente, não é exclusivamente pelo homem. O homem queima, sim, e muito, o nosso planeta. Mas também pode ocorrer queimadas de forma natural. Letra B. Muitas vezes, os raios são responsáveis por provocar incêndios. Gente, e é verdade, né? Geralmente, tem até uma lenda que conta que o ser humano descobriu o fogo porque um raio caiu numa árvore, causando um incêndio. E aí, a partir daí, o ser humano começou a usar o fogo para esquentar os alimentos, né? Tem uma lenda que diz isso. Tá bom? Então, muitas vezes são os raios que são responsáveis por provocar incêndios. Mas vamos aqui para a letra C, que diz que a umidade relativa do ar, lembrando que umidade é a porcentagem de vapor d'água que tem naquela região, que tem no ar daquela região, é a umidade relativa do ar e a temperatura não influenciam no número de queimadas. Gente, a gente acabou de falar, né, que umidade e temperatura têm uma influência enorme no número de queimadas, certo? A letra D fala, as queimadas levam a um aumento da biodiversidade. Gente, quanto mais queimadas tiverem, mais os animais, infelizmente, vão morrer e vão perder o seu habitat. Então, não vai causar um aumento da biodiversidade, e sim uma redução, certo? Então, nona questão, alternativa, letra B. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas questões, espero que vocês tenham compreendido os problemas ambientais que não só o nosso país, mas o nosso planeta está passando. E espero que cada um possa fazer a sua parte para a gente fazer desse país e do nosso planeta um lugar melhor, tanto para nós como para os outros seres vivos também. Fiquem bem e até a próxima.